Queria compartilhar com os irmãos um pouco nesta noite mais alguns fundamentos a respeito da nossa salvação. Já foi falado muito sobre fundamento hoje aqui. Nós já ministramos algumas coisas importantes em algumas outras ministrações anteriores. Ministramos sobre que Cristo é o nosso mediador, que Ele é o único mediador da igreja, né? Daqueles que foram chamados para ser sua igreja. E ele foi eleito pelo próprio Pai para executar esse trabalho de mediador, né? Ele se colocou como oferta, como sacrifício, como sacerdote. E, acima de tudo, ele se colocou como cabeça dessa igreja. Foi colocado como cabeça dessa igreja. Nós somos a igreja chamada para ser a noiva dele. E ele é o cabeça dessa igreja. Então, ele é o mediador dessa igreja entre Deus e os homens. E falamos também a respeito dessa chamada eficaz, como que ele executou isso, né? Como que aquilo que foi determinado pelo Pai, ele executou de maneira muito eficaz. Até o último suspiro, como cantamos essa última música, né? Até ser levado numa cruz e derramar seu sangue para que esse desejo de Deus fosse cumprido. Então, ele fez todas as coisas. Ele criou todas as coisas para ele e se colocou numa posição que todas as coisas não tem como fugir da presença dele. Porque todas as coisas convergem a Cristo Jesus. Ele fez uma chamada totalmente eficaz. Eu gostaria de, um pouco mais adiante hoje, falar da certeza dessa graça, dessa salvação. Essa certeza é muito importante no coração dos homens. Muito importante. Como que o homem tem essa certeza no coração que Deus salvou a sua vida? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela afeta a nossa vida. Essa certeza que traz gozo no coração, não traz temor, não traz preocupação. A certeza dessa graça, da salvação. Essa certeza, quem concede é o próprio Deus, essa certeza. Mas é interessante nós olharmos para a palavra de Deus que nós temos a participação. Deus nos usa para que isso aconteça na nossa vida. Deus nos usa. Depois de Deus nos chamar, tudo foi mérito dele, mas Deus utiliza o homem para confirmar isso no coração. Dessa graça, salvação, dessa graça salvadora que nós temos que ter como filhos de Deus. Deus nos usa. Nós temos que se colocar numa posição para que isso aconteça. Vocês já pensaram nisso? É quando nós nos colocamos nessa posição que isso vai acontecer na vida do homem. Gradualmente vai acontecendo cada vez mais forte no coração do homem essa certeza da graça salvadora de Cristo. Os seguidores professos e outros não regenerados, em vão podem se enganar a si mesmo com falsas esperanças e presunções carnais, supondo gozar do favor de Deus e estar em estado de salvação. Mas essa esperança perecerá. Então, muitos homens professos
até com uma certa sinceridade no seu coração, professam o Senhor Jesus. Mas eles não se colocam na posição que a palavra de Deus diz, que ela recomenda ao homem, e eles têm uma esperança, passam suas vidas com uma esperança que um dia ela vai perecer, essa esperança. Vai se desfazer. Porque não observaram aquilo que a palavra de Deus diz que o homem tem que fazer ou se colocar na posição, para que essa esperança verdadeira seja confirmada no coração do homem. Essa graça de Deus. Porém, os que realmente creem no Senhor Jesus e amam sinceramente, procuram andar perante Ele em toda boa consciência. Está prestando atenção nisso, querido. Andar perante Deus com toda boa consciência. Esses podem estar certos de que estão em um estado de graça nesta vida e podem regozijar na esperança da glória de Deus, cuja esperança jamais se envergonharão. Aqueles que creem realmente no Senhor Jesus, eles se colocam na posição e vivem olhando para aquele que é o autor dessa graça, vive olhando e se colocando a sua vida debaixo dessa graça, que essa certeza ela vai acontecendo no coração do homem naturalmente. Deus vai confirmando essa certeza no seu coração. Porque ele está andando e observando exatamente aquilo que Deus imaginou para a vida do homem. Ao contrário daqueles que podem professar o nome do Senhor Jesus e não se colocar as suas vidas debaixo dessa orientação do Espírito de Deus. Os irmãos estão começando a entender como é que funciona a nossa participação? E esses que realmente amam o Senhor Jesus, eles não se vergonham dessa esperança. Eles não vivem confundidos. Quando são questionados, eles dão um passo atrás, ficam tenebrosos. Eles estão firmes nessa esperança. Porque eles estão caminhando, olhando para aquele que prometeu isso, que viveu e cumpriu isso. Essa esperança. É uma esperança concreta. Abre lá a sua Bíblia em Jó. E pedir para o irmão ler esse texto para mim. Celso, por favor, abre lá em Jó. Capítulo 8, versículo 13 e 14. São assim as veredas de todos quando se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Assim aqueles que se esquecem de Deus. A sua esperança será frustrada e a sua confiança será como uma teia de aranha. Você já viu uma aranha pegar um inseto? O Alan deve ter bastante experiência lá. A aranha forma aquelas teias lá de uma árvore, assim. Aí vem o bichinho voando, ele bate lá, não sai mais. Esse é o que se esquece de Deus. Ou seja, eles podem ser professos, dizem que crê, conhecem, lê, estudam, mas eles se esquecem de Deus, se esquecem do fundamento. Esquece quem é o autor de tudo e de todos. Quem é aquele que foi colocado como cabeça e não vive
para ele, mas vivam para a sua vida, eles são professos. E confessando, participando, indo, participando de reunião, papapá, mas eles esquecem do fundamento principal e não vivem, esquecem de Deus. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança será como uma teia de aranha. Que final triste, hein? Você vê os setinhos ali se batendo, se batendo, se batendo, se batendo, até a morte. Mateus 7, 22 e 23 está escrito assim, ó. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome nos expelimos demônios? Olha que coisa forte, mano. Profetizou, expulsou demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Tem mais algumas coisas que são fortes e que parece que não tem nenhum valor. 1 Coríntios capítulo 13, quando fala a respeito do amor, ele fala assim, vamos ler esse texto também, 1 Coríntios capítulo 13. Vamos abrir lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que eu distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, de nada me aproveitaria isso, de nada vai me aproveitar isso, se eu não estiver sobre o fundamento, que é Cristo Jesus. De nada. E naquele dia, que dia? Naquele dia que o Senhor vai reunir todo mundo, está perante Ele. Eu direi explicitamente, nunca vos conheci. Não te conheço. Não sei de onde vem. Saia da minha presença. Por quê? Não se esqueceram do Senhor e não andaram sobre o fundamento que o Senhor determinou antes da fundação do mundo. Pode professar, pode fazer isso, pode fazer milagres, profetizar, pode dar seu corpo para ser queimado, pode transportar a montanha de um lado para o outro. Nunca vos conheci. Você não é dos meus. Primeiro João 2, 3 diz assim, ora, sabemos que temos conhecido por isto. 1 João 2, 3. Se guardamos os seus mandamentos. Aqui, quando fala de guardamos, querido, a palavra de Deus não está dizendo alguém que tem uma cabeça muito boa, que consegue memorizar a palavra de Deus inteira, ler muitos livros, saber. Não é disso que está falando. É aquele que o que a palavra de Deus diz, ele crê e anda em cima daquilo. Ele não faz muita festa, mas ele crê e anda em cima daquilo. Querido, eu conheço alguns irmãos que é muito assim, ignorante mentalmente. Muito ignorante, conheço. Mas, irmão,
Quando você conversa com aquele cara, ele conhece 2 versículos da Bíblia, mas para ele aquilo é verdade. Ele vive sobre aquilo, sobre a palavra de Deus. Tenho amigos assim, tem. Eu tenho orgulho de conviver com eles. Ele não sabe conversar, não sabe mais nada. Ele conhece 2, 3 versículos da Bíblia, mas ele ama o Senhor Jesus. Ama o Senhor Jesus. O fundamento dele é o Senhor Jesus. Tem gente que tem muito conhecimento, lê todos os livros da face da terra que falam a respeito do Senhor Jesus, mas não tem a sua vida pautada em cima do fundamento que é Cristo. Que pena. Que pena. Naquele dia, ele falou, eu nunca vos conheci. Não sei de onde você vem. Vai ser a palavra que ele vai ouvir da própria boca do Senhor Jesus. E esses não têm a certeza no seu coração da sua salvação. Eles vivem procurando, mas essa certeza não é confirmada no seu coração. Essa confiança da salvação, da graça do Senhor, não é confirmada no seu coração. Porque eles não andam sobre o fundamento. É aquele que anda sobre o fundamento, o próprio Deus se encarrega de trazer essa paz, essa confiança, essa certeza no seu coração. 1 João também, versículo 13, 18, 19, vou ler aqui, no versículo 14, diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos, aquele que não ama procede da morte, permanece na morte. No 18 diz, filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, nem de língua, mas de fato, de verdade. E nisto conheceremos, versículo 19, nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Versículo 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele, de Deus. Versículo 24, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos, e ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vocês não estão percebendo, querido, como é que funciona essa confirmação, essa confiança no coração? Não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Tem muita gente que confunde ficar com nhenhenhé para lá, nhenhenhé para cá, com o irmão, para papá. Só amizadinha aqui. Amizadinha. O amor de Deus é testificado no coração e não é nhenhenhé. Negócio de um para risadinha, conversinha de WhatsApp para lá, conversinha de WhatsApp para cá, brincadeirinha, isso aí não é comunhão. Não é amar o irmão. Isso é outra coisa. Aquele que anda sobre o fundamento, não ama só de língua, de fato está na verdade. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. E Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Aí Deus confirma isso no nosso coração. Não vivemos sem dúvida, achamos se vai ter isso, se vai ter aquilo, se vai ter purgatório, se não vai ter purgatório, se vai ter isso, vai ter... Não. Deus, quando nós andamos sobre o fundamento que é Cristo, o próprio Deus se encarrega de confirmar isso no seu coração. Ninguém tira isso dele, dos filhos de Deus. Em 1 João 5,13 está escrito assim, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Meu irmão, vamos ler esse texto inteiro aqui para a gente ter uma... Abre lá, 1 João 5, de 1 a 13, nós vamos ler isso.
1 João 5, de 1 a 13. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que é dele é nascido. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê no Senhor Jesus, Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só de água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Três coisas, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Estes são um. E são três os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que o Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem tem o testemunho, versículo 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem a Deus não crê é mentiroso, que o fez, porquanto não creu no testemunho de Deus a respeito do seu Filho, que deu. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, quem tem esse testemunho de Deus, do Espírito, o autor aqui escreve que essas coisas eu escrevi para que saibais que tem a vida eterna. Então, quem anda sobre este fundamento, ele vai saber que ele tem a vida eterna. Ele não vai ser confundido, não vai haver dúvida. Ele vai ser confirmado pelo próprio Deus. Romanos 5, versículo 2, está escrito assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso à fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemos na esperança da glória de Deus. Por intermédio de quem recebemos, quem obtivemos igualmente pela fé. Versículo 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aquele, querido, que tem a esperança verdadeira e que anda sobre esse fundamento, ele nunca será confundido. Ele nunca se envergonhará disso. Ele caminha de maneira simples, objetiva, crendo naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus estabeleceu. E o seu coração é confirmado. A paz, gozo e alegria, que é os frutos do Espírito de Deus. Paz, gozo e alegria.
Vai ser confirmado isso no coração. Aquele que anda olhando para a palavra de Deus. Aquele que anda criando imaginações humanas, desejos humanos, esse vai ter sempre dúvida no seu coração. Porque essa confirmação vem de Deus, e esse que o homem produz nunca vai trazer essa confirmação no coração do homem. Nunca. Ele pode criar e fazer e formar. Que tem muitos homens, querido, que olha para a palavra de Deus e a primeira coisa ele, eu vou dar uma ajuda para Deus. Deus não completou isso direito, eu vou fazer um pouquinho diferente. Achando que ele pode ajudar a Deus. Vou fazer um pouquinho diferente. Olha, mas Deus podia ter incrementado isso. Deixa que eu vou incrementar isso. E aí que ele desvia do caminho, não está sob o fundamento que é Cristo. Está cheio disso hoje. Eu sou mais inteligente que Deus. Deus não poderia ter feito melhor. Aí está o problema aqui. Achar que Deus poderia ter feito melhor e que você sabe mais que Deus. Essa esperança verdadeira não confunde. Não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi otorgado. Essa certeza, querido, não é uma mera presunção teórica, presumível, baseado em uma esperança que pode falhar. Não é. Ela é uma certeza inefável de fé. O que quer dizer essa palavra inefável? É algo que não é nem possível explicar. É uma beleza extrema, se você não consegue explicar. Por isso que os homens que não conhecem a Deus, eles não conseguem entender mesmo. Não sabem, não têm essa certeza. Que ela vem da fé que Deus derrama nos nossos corações e Deus confirma ela a partir do momento que nós nos colocamos debaixo deste fundamento. A certeza de fé inefável, alicerçada no sangue e na retidão de Cristo, revelado nos evangelhos, bem como a evidência interior de certas graças do Espírito, as quais recebemos promessas de Deus, baseia-se igualmente no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E essa certeza nos guarda, mantendo nossos corações humildes e santos. Estão percebendo o segredo da coisa? Mantenha os nossos corações debaixo daquilo que Deus determinou e sonhou para o homem. Não daquilo que nós achamos. Não daquilo que nós pensamos que vamos ajudar Deus. Não. Um coração humilde, submetendo aquilo que Deus determina na palavra dele. Hebreus capítulo 6, verso 11, diz assim: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim diligência para a plena certeza dessa esperança. Diligência. A palavra diligência, ela tem muito na Bíblia, querido. Muito na Bíblia. Diligência, ela quer dizer zelo, interesse, averiguação. Investigação. Zelo em observar a palavra de Deus, em se submeter à palavra de Deus. Continue mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança.
É assim que a esperança bate no nosso ser. Quando nós entramos por esse caminho. Versículo 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Hebreus 6, 17, 18 diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança que nos está proposta. Esperança que nos está proposta. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muitas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção e das paixões do mundo. Esse é o caminho, querido. Deus tem esperado dos seus filhos isso. Ele tem auxiliado os seus filhos, mas há um posicionamento dos seus filhos, há uma edificação nessa direção. Os homens chamados têm que se tomar. O desejo de Deus é que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das paixões que há no mundo. Versículo 5. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, de novo, associai com a vossa fé. Diligência e fé. Caminhar com essas características. E virtude. Com a virtude, o conhecimento. Os irmãos percebem, querido, como que o Filho de Deus deve se portar e caminhar? Por isso, irmãos, procurai, versículo 10, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar a vossa vocação e eleição. Isso está falando de uma certeza no coração. Isso está falando da certeza obtida no coração. Uma vez Deus chamou o homem, chamou. Mas nós precisamos, essa certeza, ela é determinada no nosso caminhar. E o apóstolo fala muito disso. Fala muito disso. Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Versículo 11, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa tremenda, não? Dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Então Deus deseja que nós tenhamos essa certeza de salvação, essa certeza da graça de Deus salvadora. Não recebemos o espírito para viver com medo, achando que será possível, será não possível. Deus deseja isso no nosso coração, que seus filhos
Creiam nisso de maneira certa, objetiva. Creia na graça de Deus, na graça do Senhor Jesus. Não recebemos o espírito de escravidão para viver atemorizado, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no que clamamos, Abba, Pai, Paizinho. É a confiança do filho, do pai, a certeza dessa confiança da graça salvadora que Deus nos concede. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É isso que acontece. Quando nós nos colocamos debaixo desse fundamento, dessa vida que Deus deseja para os chamados, o Espírito vai testificando a cada dia, conforme você vai crescendo, andando, caminhando, submetendo sobre a vontade dele, o próprio Espírito vai testificando que nós somos filhos de Deus. Não há nenhuma dúvida, nenhum temor, nenhuma escravidão, mas a alegria, gozo. 1 João capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos, temos certeza. Somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não manifestou o que havemos de ser. Não manifestou. Nós ainda estamos numa situação, num estado, que ainda não se manifestou aquilo que nós havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então nós vivemos num período onde nós temos certeza, pela fé, que tudo que Deus imaginou para mim e para você, nós temos essa certeza, como filhos de Deus. Mas nós ainda não vemos, não estamos vendo Ele como Ele é. Não somos como devemos ser, mas quando Ele se manifestar, nós somos semelhantes a Ele. Seremos, porque havemos de vê-lo face a face. Quando eu li isso aqui, querido, eu fiquei pensando, puxa vida, como a gente não dá valor para isso, né? Como a gente não dá valor para isso? Nós estamos muito perto disso. Não tem muita distância isso para acontecer nas nossas vidas. Muito perto. Uma coisa assim, pode acontecer a qualquer momento, mas muito perto. Nós estaremos face a face, veremos Ele como Ele é. Como já foi dito hoje aqui, Celso disse, alguém que era nada, separado de Deus, de repente ser colocado numa situação de viver, estar diante dele, face a face. Você já pensou nisso, querido? Ou as coisas deste mundo têm ofuscado muito, você não consegue pensar nisso? Ou eu não consigo pensar nisso? Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo face a face. Essa certeza precisa ter no nosso coração, querido. Senão a gente vai ser um crente medíocre, como todo mundo. Se isso não bater com uma certeza no nosso coração, não vai ter diferença de você, do católico, do espírito, não vai ter diferença nenhuma. Mas quando aquele que tem essa certeza no coração, é diferente. É diferente. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Se purifica.
observa, anda, se coloca sobre o fundamento que é Cristo. Essa certeza inefável de salvação não é uma parte essencial da fé cristã. Não é. Pois o crente pode esperar muito tempo e lutar contra muitas dificuldades antes de alcançá-la. Ela pode não acontecer no mesmo momento que o crente é chamado, é salvo. Ela não é uma parte essencial do pacote. Ela acontece a partir do momento que o homem vai se submetendo e andando nos caminhos do Senhor e observando os caminhos. E essa confirmação vai acontecendo. Ela vai acontecendo. É aquilo que a palavra de Deus diz, que aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. Ela vai acontecendo conforme as dificuldades, você vai vencendo, vai caminhando, vai se submetendo. Essa confirmação, ela vai acontecendo com diligência, caminhando com diligência. Deus vai trazendo essa confirmação no coração do homem. Ela pode acontecer com muitas lutas, muitas dificuldades. Contudo, não é necessário uma revelação especial para que o crente possa ter essa certeza. Sendo habilitado pelo Espírito Santo a conhecer as coisas que lhe são dadas gratuitamente por Deus, o crente pode obtê-la através do uso correto dos meios apontados pela palavra de Deus. Então, o crente ele deve andar sempre olhando para aquilo que Deus tem apontado, que a palavra de Deus tem apontado, tem mostrado. E essa confirmação vai sempre acontecendo, cada vez mais forte no nosso coração. Cada degrau, cada luta, ela vai acontecendo essa confirmação no coração do homem. Portanto, todo cristão tem o dever de procurar confirmar a sua vocação e eleição, com toda diligência, para que seu coração possa deleitar-se em paz e alegria no Espírito Santo, e o amor e a gratidão a Deus, em vigor e ânimo, para os seus deveres de obediência. Tais são os frutos naturais dessa certeza, a qual está longe de inclinar o homem ao relaxamento. O homem que recebe o chamado de Deus e se coloca nessa posição, ele nunca vai viver de forma relaxada. Eu sou salvo mesmo. É só participar de uma reunião aqui, uma reunião ali, está tudo certo, né? Está longe disso. Que Deus deseja para que essa confirmação, essa alegria, esse gozo, essa esperança no coração da salvação, ele sempre vai estar atento, diligente, olhando, observando, investigando a vontade de Deus, para que isso esteja cada vez mais forte na sua vida. Isaías capítulo 50, versículo 10, diz: quem há entre vós que tema o Senhor, e ouça a voz do seu servo, que andou em trevas, sem nenhuma luz, e ainda assim confirmou o nome do Senhor e se firmou no seu Deus. Está falando a respeito do próprio Cristo, o exemplo dele. Quando ele andou sobre a terra, querido, o desejo dele nunca foi a não ser servir a Deus e fazer a vontade do Pai.
mesmo em dificuldade, em trevas, em lutas, ele confirmou o nome do Senhor. E não é assim diferente conosco, os filhos de Deus. Não deve ser diferente. Queria ler uns salmos aqui. O salmista queixa da sua desgraça e suplica a Deus que o livre. O Salmo 88 diz: ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de mortes que jazem na sepultura, dos quais já não se lembras. São desamparados das tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho chamando a ti, Senhor, e levanto a minha mão. Mostrarás tu prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E as tuas justiças na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipo diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim teu rosto? Ando aflito e preste a expirar, desde moço, sobre o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passam as tuas iras, e os teus terrores deram cabo a mim. Eles me rodeiam como águas de contínuo, e um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigos e companheiros. Os meus conhecidos são trevas. E no Salmo 77, o salmista lembra da misericórdia de Deus. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos passados tempos. De noite indago no meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido a sua misericórdia? Então disse eu, isto é minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo.
recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O salmista, ele fala aqui da necessidade de o homem estar realmente buscando a Deus em todas as suas, apesar de toda a sua desgraça, de toda a sua situação, ele lembra da misericórdia de Deus. E é isso que todo homem tem que se lembrar, que nós estamos na sepultura, nós fomos tirados da sepultura por Ele. E nós não devemos esquecer que nós temos que estar na presença dele todos os dias, senão a nossa situação ela é pior ainda. Temos que dia e noite e madrugada lembrar-se disso, da misericórdia de Deus. Não viver de forma soberba. Primeiro João capítulo 4, versículo 13, diz: nisto reconhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Nisso reconhecemos que permanecemos nele. E ele em nós, que nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus, ele nos foi dado para ter essa intimidade com Deus. O próprio Deus providenciou isso para os homens. Para ensinar em todo caminho, em todo momento da vida. Mas nós esquecemos disso. Nós esquecemos de dobrar nosso joelho e pedir para o Espírito de Deus nos dirigir. Isso foi uma das coisas mais tremendas que Deus fez. Quando o Senhor Jesus partiu daqui, ele falou: o meu Espírito descerá e nos ensinará tudo a respeito de mim. Nos conduzirá. Ensinar a vocês a caminhar, tudo a respeito de mim, ele vai confirmar. E nós esquecemos disso. Esquecemos de colocar nossos joelhos e buscar a orientação do Espírito Santo de Deus para andar sobre esse fundamento. Que Ele nos deu o seu Espírito. Essa certeza vai bater no nosso coração, nossa alma, no nosso espírito, da graça salvadora, quando nós andamos assim com o Espírito Santo de Deus, buscando que Ele nos ensine a como conduzir em todas as coisas, caminhar em todas as coisas, não pelo nosso achômetro. Novamente, Hebreus capítulo 6, verso 11, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência e a plena certeza da esperança. Plena certeza da esperança. Temos que caminhar com diligência. E essa plena certeza da esperança, o Espírito de Deus vai trazendo sobre os nossos corações. Para que não nos tornemos indolentes, mas imitadores daqueles
que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Para que não nos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Essa certeza no coração. Certeza. Isso é muito importante, querido. Muito importante para o crente ter essa certeza, essa esperança certa, essa paz. Mas isso acontece quando nós caminhamos debaixo da orientação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai mostrar as virtudes de Cristo, como nos portar em toda e qualquer situação. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança. Gloriamos na esperança. Se tem uma coisa de gloriar é nessa esperança. Né? Esperança de vê-lo face a face. Esperança de vê-lo face a face. Não é um achômetro, não é um desconfiômetro. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações e o Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque o reino de Deus, em Romanos capítulo 14, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Certeza. Certeza. Confiança. Alegria, paz no Espírito Santo. Se tem uma coisa, querido, que incomoda o homem, é essa falta de certeza da sua salvação. Se tem uma coisa que incomoda o homem nos dias de hoje, é essa falta de certeza. Por isso que muitas vezes nós vemos coisas do arco da velha por aí, o homem dando piroleta, porque ele não tem certeza. Ele tenta ter essa certeza, buscar essa certeza em alguma coisa. Mas ele não submete, e essa certeza só acontece quando ele se submete a Cristo. Vive uma vida debaixo do fundamento verdadeiro e único, aquele que tem fundamento. Porque o outro evangelho, Celso, o outro evangelho não tem fundamento. O único que tem fundamento é o fundamento de Cristo. O outro não tem fundamento. Que fundamento tem o outro? O outro evangelho. São suposições. Suposições. Salmo 119, 32, diz, percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Percorrerei, andarei sobre os caminhos dos teus mandamentos. Quando me deleitares o coração. Romanos 6, 1 e 2 diz, que diremos, pois? Permaneceremos o pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Incoerência. Como que alguém vai continuar no pecado para que a graça seja mais abundante?
se nós já morremos para Ele? Como vamos ter essa certeza se nós continuarmos pecando, vivendo uma vida? Como que a gente vai ter essa certeza? A certeza vem quando o homem se santifica, coloca debaixo da vontade de Deus. Tito capítulo 2, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunir-nos de toda iniquidade e purificarmos para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. O crente verdadeiro pode ter a sua certeza de salvação abalada e diminuída ou interrompida. Não é só os não crentes, não. O crente pode ter a sua salvação abalada, diminuída ou interrompida, a sua certeza. Ele não perde a salvação, mas essa certeza ele perde. Ele pode perder. De diversas maneiras. Uma, pela negligência na preservação dessa certeza que falamos. Ele preferia andar por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Ele perde essa certeza. Começa a andar, namorar o pecado, namorar coisinhas para aqui, coisinha para ali, e essa certeza vai embora. Por cair em algum pecado específico que fere a consciência e entristece o espírito. Por cair em alguns pecados específicos. Por isso, querido, nós vamos fugir de todo o mal, todo o pecado, para que essa certeza permaneça firme no nosso coração. E Deus pode tirar também essa certeza do coração do homem. Deus pode tirar. Na sua vontade eterna, Deus pode tirar. Pode tirar a luz do homem da sua presença, permitindo que, mesmo os que temem, caminhem em trevas, que não tenham luz, contudo, eles jamais ficarão destruídos da divina semente. E a vida de fé, do amor de Cristo e dos irmãos, da misericórdia, da consciência, do dever, é a partir dessas graças, por obra do Espírito, que a certeza de salvação pode ser revivificada no devido tempo. E mediante elas, os crentes são preservados de um total desespero. Então, querido, essa certeza que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração, elas têm algumas coisas que podem tirar essa certeza, se nós formos negligentes, andarmos por caminhos que Deus não deseja que nós andamos. Sermos teimosos. Deus pode até tirar essa certeza do seu coração se você for teimoso, for negligente. Isso não significa que você vai perder a salvação, mas você vai viver uma vida de tormento, de falta de paz, de alegria, de gozo. Porque você preferiu andar, porque eu preferi andar em caminhos que não são aquilo que Deus deseja para a nossa vida.
Salmo 51, o salmista, versículo 8, ele diz: faz-me ouvir júbilos de alegria, para que exulte os ossos que me esmagaste. O salmista estava sentindo seus ossos esmagados por Deus, por causa do seu pecado, por causa da sua situação. Deus deu um aperto nele. Deus deu uma corrigida nele. E essa alegria, essa certeza ficou meio perturbada, né? Por causa do pecado. E é assim que Deus faz. Deus pode fazer isso. Quando o homem tenta andar fora daquilo que o Senhor estabeleceu. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me um espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. O salmista começou a ver a necessidade dele voltar a andar naquilo que Deus estabeleceu. Salmo 116, eu disse a minha perturbação, todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Salmo 77, rejeita, Senhor, para sempre, acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a tua graça? Caducou a promessa de todas as gerações? Salmo 31, e eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, não obstante ouviste a minha súplica, e a minha voz quando clamei por teu socorro. Salmo 30, tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei longe e conturbado. 1 João 3, 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é uma divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, não é normal, querido, um filho de Deus se esquecer de Deus e viver o pecado. Não é normal. É uma anormalidade. O filho de Deus, ele sempre, o chamado de Deus, aquela igreja do Senhor Jesus, é andar sempre fugindo do pecado, fugindo da aparência até do pecado. Para que essa certeza no seu coração seja confirmada dia após dia. Não é normal os nascidos de Deus andar pecando. Lucas 22, 32, o Senhor Jesus disse, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Salmo 42, porque está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda eu louvarei, Ele é o meu auxílio, ó Deus meu. Porque está abatido a minha alma, porque perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, e eu te louvarei, ó Deus meu, meu auxílio. Tem um texto em Lamentações que diz o seguinte, capítulo 3, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto este jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, e farte-se de afronta.
o Senhor não rejeitará para sempre. A palavra de Deus, querido, ela chama o homem, o filho de Deus, os chamados de Deus, para uma vida de humildade. Porque o Senhor Jesus foi humilde. O Senhor Jesus não tinha nenhum outro objetivo a não ser fazer a vontade do Pai. Quando você lê os evangelhos todos, o Senhor Jesus se colocou numa situação, numa vida nessa terra, de fazer a vontade do Pai. Por isso que ele diz ao Pai, quando ele orou, em João 17, ele disse, ó Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me ouve. Tenho certeza. Porque eu faço a tua vontade. Por isso ele estava dizendo que ele não tinha nenhum outro objetivo na vida, aqui na terra, nos dias dele aqui na terra, a não ser fazer a vontade de Deus. E esse é um exemplo para todos os filhos de Deus, não é só para o Senhor Jesus. Nós estamos nessa terra, nós somos chamados por Deus, né? Não temos outro objetivo também, a não ser fazer a vontade de Deus. Ou você queria não ser chamado? Se você não quer fazer outra coisa, você diz para Deus, chama eu. Deixa eu de lado dessa história, né, Celso? Deixa eu de lado. Porque se Deus te chamou, se você crê nisso que Deus te chamou, querido, é para viver para Ele. Quando o Senhor Jesus veio sobre essa terra, Ele veio com o objetivo de fazer aquilo que Deus determinou. E se Deus te chamou, determinou para algo, você está na mesma situação. É fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos certeza no nosso coração, não ficamos tenebrosos, perturbados, que nós somos salvos pela graça dele. O Espírito de Deus confirma isso no nosso coração, no coração de cada um. Isso é certo, não foi eu que inventei, nem você, foi Deus que inventou isso. Foi Deus que determinou isso. Aqueles que andam nos seus caminhos, o Senhor vai confirmar a sua salvação. Agora, aqueles que não querem andar no seu caminho vão andar perturbados, indecisos, não sabem, não têm certeza. Então, o caminho é esse, querido. A graça do Senhor Jesus, ela é certa, ela é eficaz. E aqueles que andam sobre aquilo que Deus sonhou e determinou para a sua igreja, eles vão ter a certeza dessa salvação. Certeza dessa graça salvadora do Senhor Jesus. Eles vão viver uma vida de diligência, humildade, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. Se tem uma coisa que tem aflorado nesses dias, querido, é o coração do homem ser orgulhoso, achar que muitas vezes sabe mais que Deus, mas isso não traz nenhuma confirmação de Deus no seu coração, da graça dele sobre a sua vida. A confirmação de Deus, ela vem quando nós submetemos à vontade dele. Se alguém quer ter essa confirmação, esse é o caminho, querido. É o que Deus determinou, não é eu que estou falando. É o que Deus determinou. Que Ele deu o seu Espírito para isso. Para nos guiar, nos mostrar para onde ir, para que isso aconteça. E quando nós seguimos o que Ele
Deus determinou, Deus falou quem que é o cabeça, quem que é o Senhor, Essa confirmação vem naturalmente através do Espírito de Deus. Não há nenhum temor quanto a isso. Não há nenhum temor do amanhã. Nós vamos ser realmente consolados pelo Espírito de Deus. E amanhã veremos Ele face a face. Amém?